Olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que sim, porque hoje vamos falar de algo libertador para a sua vida. Se você não estiver bem, eu tenho algo que vai mudar na sua vida. Nós vamos falar hoje sobre a verdade que liberta, a verdade que muda, a verdade que ensina, a verdade que nos norteia. Eu sou William Toledo, você está no podcast Falando de Deus e hoje nós vamos falar que somos transformados pela verdade, transformados pela palavra de Deus. No capítulo 24 do livro Uma Vida com Propósitos, nós estudamos da necessidade de nos empenharmos em estarmos frequentemente debaixo da palavra de Deus. E como a Bíblia, e essa frase é muito forte, como a Bíblia, ela não é um livro que apenas nos traz conhecimento, mas ela nos traz mudança de vida. A Bíblia não nos foi concedida para aumentar nosso conhecimento somente, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia ela tem o poder de mudar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que foi escrito em 66, são 66 livros, na verdade, escrito por mais de 40 homens, cerca de 40 homens, e apenas com um autor. Como pode isso? Ser escrito por 40 homens e ter apenas um autor? Sim, o autor é Deus. Esses 40 homens foram inspirados por Deus para trazer a sua palavra e trazer ela unida em 66 livros. Se você entender e buscar conhecimento na internet sobre qualquer outro confronto, a Bíblia não é confrontada na sua palavra. Em todo momento ela é explicada por ela mesma. A Bíblia, você tem passagens no livro de Crônicas que são explicadas em Apocalipse, e que às vezes não são concluídas em Crônicas, mas são concluídas em Apocalipse. Você tem a vinda de Cristo sendo dita desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Você tem o encontro, a demonstração do encontro com Deus, com o seu povo escolhido, escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ou seja, a Bíblia é algo revelador para as nossas vidas. Nós temos que entender a Bíblia não como um manual somente de vida, mas como uma fonte de água viva. Se nós tivermos o desejo de ler a Bíblia, e ela nos trazendo o conhecimento, todo o potencial que a Bíblia tem para as nossas vidas, se você separar 15 minutos do seu dia, em um ano você leu a Bíblia toda. Ou seja, você vai ler um livro todo. Só que a leitura da Bíblia ela não pode vir sozinha. A leitura da Bíblia tem que vir com a presença do Espírito Santo. Por quê? Quando o Espírito Santo vem com você, te ensinando, te instruindo, te moldando na leitura da Bíblia, você vai acontecer algo na sua vida que você vai começar a substituir mentiras pelas verdades. Vamos lá. Em João 8, no capítulo 8, no versículo 31 ao versículo 32, nos diz o seguinte: se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecermos na palavra de Deus, seremos os discípulos dele. Conheceremos a verdade, e essa verdade irá nos libertar. Muitas pessoas hoje estão em busca de uma liberdade mentirosa, de um fake news, vamos na época de fake news, né? No fake news, acreditando que a liberdade é fazer o que quer. Vamos trazer aquela frase famosa: meu corpo, minhas regras. É a maior prisão que existe. Não quer dizer que o seu corpo não possa ter regras, e as regras existem e devem ser suas sim, mas desde que você esteja pautado debaixo da palavra de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque entendemos, e já foi compreendido aqui nas lições anteriores, que nós fomos criados para adorar a Deus, e adorar a Deus com nossos corpos, adorar a Deus com as nossas atitudes, adorar a Deus com a nossa presença, a nossa gratidão. E naturalmente, adorando a Deus, fazendo aquilo que Ele quer com os nossos corpos, estaremos sendo discípulos dele e livres pela verdade de Deus em nossas vidas. A Bíblia ela é hoje o maior validador de fake news que existe. Se você hoje quiser entender e validar, verificar se algo é verdade ou mentira, confronte com a Bíblia, confronte com a palavra de Deus.
confronte com o que está escrito nela. Salomão, em várias fases da sua vida, Salomão escreveu livros em fases da sua vida, desde Lamentações, Provérbios, Eclesiastes, para justamente demonstrar em cada um desses livros o quanto foi a evolução e o quanto Deus foi ensinando a ele durante a sua jornada. E deixou isso para nós como base de ensinamento em nossas vidas, e é riquíssimo. Se um empresário quiser saber como gerenciar a sua empresa, leia o livro de Eclesiastes e de Provérbios. É maravilhoso. Se um pai quiser saber como lidar com sua esposa em momentos de conflito, leia o livro de Provérbios. Leia o livro leia as cartas de Paulo em Coríntios, Romanos. Se um novo pastor, alguém que está sentindo chamado, leia o livro de Tiago. É muita coisa maravilhosa. Se você está querendo aumentar a sua fé, leia o livro de Gênesis, de Êxodo. É muita coisa maravilhosa de Deus que Ele tem para nós, e Ele deixou para que nós pudéssemos discernir, dissecar a Bíblia como um todo. Porque o objetivo dela é nos gerar vida e vida futura. A Bíblia, muitas dúvidas nós temos na nossa vida, muitas decisões nós temos que tomar, muitas situações nós temos que confrontar, e é natural que a gente tenha medo do que fazer, de como fazer, de que forma fazer, mas a Bíblia vem justamente para nos orientar nessas atividades, nessas atitudes. Às vezes nós esperamos a palavra de Deus vir para nós e oramos a Ele e falamos: meu Deus, o Senhor não me responde, mas eu não leio a palavra de Deus. Eu não estou lendo o que está escrito ali. A resposta já está dada. Ele já deixou um livro escrito com muitas páginas, 66 livros, dentro de um único livro inspirado por Ele para falar comigo. E às vezes eu ainda estou pedindo para Ele para falar comigo, mas eu não quero exercitar o meu espírito, alimentar o meu espírito. Nós passamos por uma geração de espíritos raquíticos, porque não se alimentam da palavra de Deus. Não tem o alimento da palavra na sua vida, como base de vida, base de ação. Esses 15 minutos diários não existem. E olha que eu não estou falando 15 minutos diários para oração e leitura, não, somente para leitura. Porque a leitura de Deus, ela tem que ter uma regra, não é somente ler, fechei, está lido, peguei um salmo bacana, motivacional, li ele, fechei, está garantido. Não, todo dia de manhã eu pego e leio um pedaço da palavra de Deus. Espera aí. Você recebeu a palavra. Você tem que ler a palavra. Você tem que buscar desenvolver essa palavra. Você não pode só ler aquilo e não compreender. Um versículo fala muito. Um versículo da palavra de Deus tem algo grandioso para nós. Tem toda uma jornada escrita dentro dele que a gente tem que entender a base dele. Então eu recebo, eu leio, eu pesquiso. É muito interessante se eu conseguir memorizar esse versículo para o meu dia. Por quê? Porque isso vai me fazer fugir de pecado. Um versículo maravilhoso que Deus trouxe para mim esses dias e eu tenho guardado muito comigo e tem me ajudado durante uma semana inteira é: eu sou quem estabelece e realiza na sua vida. Ou seja, não preciso de ter uma visão extremamente empreendedora. O mundo diz que nós devemos empreender o tempo todo, criar lei da tentativa e erro. Deus não tem lei da tentativa e erro. Com Deus não tem plano A e plano B, com Deus é plano A. Com Deus é só o caminho que Ele dita para nós. E se nós ouvirmos a palavra dEle, entendermos, gravarmos no nosso coração, nós entendemos que aquilo é lei, aquilo é regra. É algo que nós já não devemos mais mudar de rota e de rotina. É uma palavra estabelecida. Nós temos que entender que a palavra de Deus já está estabelecida em nós e nós temos que buscar segui-la. Nós não devemos sair aí buscando acertar para agradar a Deus. Nós temos que agir conforme a vontade dEle, porque Ele fala conosco. E aí sim, nossa ação vai trazer mudança, vai trazer futuro grandioso, vai trazer maravilhas para as nossas vidas. Tem um versículo que esse é poderoso demais, ele fala da Bíblia de uma forma que nós temos realmente que refletir muito sobre ele. Está em Tiago, no capítulo 1, versículo 25, aonde nós entendemos o seguinte: a palavra diz:
Verdadeiramente, as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres e continuam a estudá-la. Elas não esquecem o que ouviram, antes obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Isso está em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Maravilhoso! Olha como Deus traz para nós uma libertação de felicidade, de alegria. Meu irmão, minha irmã, você não está em busca de dinheiro, você não está em busca de posses. Isso virá na sua vida, te fazendo feliz, se isso for te trazer felicidade. Porque a palavra de Deus diz que lendo ela, entendendo ela, buscando ela, não esquecendo o que nós ouvimos dela, praticando e aplicando, todos os que fizerem isso serão felizes. E feliz, cada um de uma forma. Outro dia eu li na internet que alguém ganhou o prêmio da loteria, isso não no Brasil, foi em outro país, nos Estados Unidos, e ele doou 100% do prêmio de loteria dele. Ou seja, aquilo não era o que faria ele feliz. Não era o que ele teria como felicidade. Quando ele jogou, talvez, muito possivelmente, eu não sei se ele jogou pensando em ficar com dinheiro, depois que jogou, Deus falou com ele e ele fez a doação, mas é algo que naquele momento deixou ele feliz com isso. Para muitos seria um choque. Para outros é uma liberdade. E a Bíblia traz isso. Quando nós lemos ela com a presença do Espírito Santo de Deus, porque senão ela fica pesada. Se nós lemos a Bíblia sem o Espírito Santo de Deus, sem ele para nos convencer e trazer aquele versículo que é Deus quem faz e é Deus quem age, nós entendemos que a Bíblia precisa ser instruída por o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque com isso eu consigo entender, compreender, refletir, ela entra no meu espírito e o Espírito impulsiona a minha carne para poder agir, porque somos feituras semelhantes a Cristo, com o caráter de Cristo, buscando a face de Cristo. Esse é o conjunto de tudo isso que nós viemos aprendendo até hoje. Culmina dentro do ensinamento, culmina dentro do adquirir esse ensinamento de Deus, mas finaliza dentro da conclusão da palavra, que é exercer a prática da palavra de Deus, completamente, discernindo, estudando. Paulo fala em Atos sobre os bereanos. Os bereanos eram um grupo de cristãos que estudavam a palavra de Deus, discerniam a palavra de Deus, confrontavam a palavra de Deus, confrontavam no sentido de pesquisar essa palavra e traziam ela para suas vidas. Não eram pessoas alheias, leigas, eram intelectuais daquela época, que viviam a palavra de forma técnica e relacional com Deus. Tinham ela como base de vida. E nós hoje também precisamos disso, nós precisamos de participar de um grupo de estudo. Não podemos descartar as escolas bíblicas das nossas igrejas, achar que é banal, achar que eu não preciso, que estudando sozinho eu vou adquirir conhecimento. Não, seu filho precisa de conhecimento, você precisa de conhecimento, senão não precisaria de faculdades, escolas, cursos técnicos. Você, com um livro, você seria um profissional. E nem todos são autodidatas, precisamos sim de receber ensinamento, precisamos sim de sermos discípulos de alguém que possa nos ensinar e instruir sobre a abençoada palavra de Deus. E é nisso que eu quero orar com você hoje e entregar para nós essa palavra, para que Deus tenha terra fértil em nossas vidas, que nós sejamos um campo fértil para que Deus age e a palavra dele caia em nós. Porque, irmão, eu vou dizer duas situações que são maravilhosas quando nós entramos nessa rotina. É a rotina de oração e a rotina de leitura da palavra. São fundamentais. Orar para aprendermos e estimularmos o nosso relacionamento constante com Deus. E ler a palavra constantemente para nos ensinar, nos capacitar e mostrar uma vida futura melhor do que a que vivemos hoje, sempre na presença de Deus. Ela nos instrui tudo. É o nosso manual de vida. E é nisso que nós vamos orar. Vamos colocar as nossas vidas, nosso entendimento, para que que a palavra de Deus possa crescer em nós e dar frutos. Que ela não caia, eu acho bacana, acho bonita, e ela não cresça. Porque ela pode cair sobre pedras, ela pode cair em terra que não esteja fértil, ela pode crescer entre as pedras, mas depois morrer.
mas ela tem que ser realmente pujante, dando muitos frutos, trazendo realidade para as nossas vidas, trazendo mudança de rota, mostrando a verdade, mudando os meus caminhos, me demonstrando que eu sou dependente dessa palavra. Amém? Então vamos orar. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus comigo e vamos entrar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, santo, santo, poderoso Pai, agradecemos muito, Pai. Primeiro porque o Senhor deixou esse livro maravilhoso para nós seguirmos, sermos orientados, inspirados em Ti, ó Pai. Em 40 pessoas, onde ele se conversa, onde ele tem toda a informação necessária para que possamos ter uma vida plena. Muito obrigado, Senhor. E viemos pedir que essa palavra que liberta, essa palavra que nos tira de uma prisão mental, onde nós achamos que somos livres, mas na verdade somos presos. E quando nós descobrimos essa palavra por intermédio do Espírito Santo de Deus, que nos traz o discernimento, nós conseguimos mudar e moldar as nossas vidas na direção do caráter de Cristo. E é nisso que eu venho fazer essa oração, Pai. Para todos nós aqui que estamos orando na Sua presença, buscando a Sua face, Pai, ensina-nos a entender a Sua palavra. Dai-nos, ó Pai, o desejo de aprender a Sua palavra. Mostra-nos o caminho para o entendimento da palavra de Deus. Envia-nos pessoas para nos ensinar a Sua palavra. Grupos para que nós possamos pertencer, para poder participar do ensinamento da Sua palavra. E que não nos falte alimento espiritual, Pai, quando nós abrirmos a Bíblia para estudar. Que seja o Senhor falando conosco, que tenhamos esse discernimento, esse entendimento do Seu poder, do poder da palavra, que aumenta a nossa fé, aumenta, Pai, a nossa gratidão, aumenta o entendimento do poder do Senhor sobre as nossas vidas. É nessa oração, ó Pai, que eu venho hoje trazer na Sua presença, pedindo, clamando, Senhor, para que em tudo o Senhor possa nos instruir. Que não sejamos, ó Pai, absolutos em nós mesmos, mas que sejamos humildes a aprender a palavra do Senhor para nós, porque o Senhor já está falando, não vai falar, mas já está falando em nós. E por isso, Senhor, nós viemos te agradecer e ser gratos pela Sua graça, pela Sua soberana sabedoria derramada sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e entregamos, ó Pai, essa petição a Ti. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito bom nós termos esse discernimento da necessidade dessa palavra reveladora que nos traz a verdade. Que a palavra que nos traz a verdade esteja sobre a sua vida, derramando sobre você liberdade de ação e de vida daqui para frente, na sua vida, no meio daqueles que vivem com você. Que essa terra fértil possa receber sempre essa semente e crescer abundantemente. Amém? Glória a Deus pela sua vida e que Deus nos abençoe, pois nós vamos nos encontrar no próximo episódio aqui no podcast Falando de Deus, falando da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus e até lá. Um grande abraço.